pouco de assunto porque a Polícia Civil aqui do Distrito Federal realizou uma operação que prendeu os empresários Marcelo Liranco Arantes, Rogério Vieira e José Maurício Volpato, que são os donos da NASCAR Gestão de Ativos. O trio é investigado por fraudes que teriam causado um prejuízo de 900 milhões de reais a cerca de 3 mil investidores em todo o país. E para falar mais sobre essas prisões, eu chamo hoje de novo a repórter Letícia Guedes, da coluna Mirelle Pinheiro. Espero que hoje sem nenhuma intercorrência, né, Letícia? Boa tarde, esperamos que sim. Esse caso ele está sendo coberto pelo Metrópolis há um tempo, inclusive o golpe foi revelado aqui pelo portal e ontem, na quarta-feira, a coluna noticiou essa prisão de maneira exclusiva. Esses 3 empresários foram localizados em São Paulo e, como você disse, eles são investigados aí por um suposto golpe milionário. A empresa ela já estava em funcionamento há 13 anos, prometendo aí um investimento alto para essas pessoas, para esses investidores que aplicavam esse dinheiro na empresa, na fintech. Só que o que acontece? Desde maio, o último pagamento que essas pessoas receberam foi em abril. Desde o dia 4 de maio, essas pessoas, esses mais de 3 mil investidores estão desesperados porque eles não tiveram nenhum retorno, não receberam ali o pagamento mensal que deveriam ter recebido e o aplicativo que eles usavam para acompanhar tudo saiu do ar e iniciou então essa investigação após registros de boletim de ocorrência que culminou na atualização mais recente, que foi essa operação realizada ontem em São Paulo. Pois é, Letícia, e nessa busca e apreensão foram apreendidos alguns valores, né? Por exemplo, 900 milhões de... Não, o 900 milhões foi o valor da fraude, né? O valor do prejuízo. Eles apreenderam, na verdade, uma mochila recheada de dinheiro e também diversos automóveis, né? Conta um pouco mais pra gente aí do que foi alvo dessa operação. Isso mesmo, nessas medidas judiciais, eles cumpriram mandados de busca e apreensão, além dos mandados de prisão. E aí os investigadores encontraram, então, uma mochila recheada de dinheiro e valores em espécie, não somente em reais. Eles encontraram também dólares e euros. Esse montante ele foi avaliado em cerca de 332 mil reais. Além do dinheiro, eles apreenderam diversos veículos de luxo e entre eles estão uma BMW, um Jeep e uma caminhonete Ford avaliada em mais de 500 mil reais. Pois é, e a gente segue, então, acompanhando os próximos passos. Em relação a... Conta um pouco mais pra gente, Letícia, só dos bastidores aí dessa operação, porque vocês ficaram sabendo dessa operação, né, que estava ocorrendo lá em São Paulo, e aí vocês tiveram acesso também a diversas imagens, os vídeos dessa operação, desses bens apreendidos também. Então, conta um pouco mais pra gente ao que a coluna teve acesso. A gente vem acompanhando esse caso há um tempo, esses investidores estão realmente desesperados porque eles perderam muito dinheiro, então eles têm pedido a nossa ajuda e a gente já estava acompanhando e já era esperado que essa operação ocorresse aí em algum momento. Então a gente conseguiu ter acesso exclusivo, a gente recebeu essas imagens e a gente também acompanha como que estão lidando os outros investigados a essa operação. Por exemplo, hoje na coluna nós fizemos uma matéria sobre o Douglas de Oliveira, que é um empresário aqui do Distrito Federal, que também é investigado nesse caso. E aí ele comentou uma matéria publicada pelo portal Metrópolis, alegando estar safe, estar seguro. Ele debochou mesmo da prisão desses proprietários e ele afirma que não é alvo, que não é investigado. Ele atualmente está em Dubai, a gente noticiou também que ele adquiriu um veículo esportivo de luxo, uma McLaren vermelha, e ele tem exibido esse veículo, ele tem usado os stories dele no Instagram para mostrar a rotina diária de muita ostentação dele em Dubai. E a gente também tem recebido reclamações desses investidores, porque eles querem saber se vão conseguir aí sanar esse prejuízo, ter o dinheiro de volta. E enquanto isso, os alvos que estão sendo investigados, que não foram presos, continuam aí ostentando nas redes sociais. Então a
gente está acompanhando tudo isso, a gente acompanha as prisões, mas a gente também acompanha esses outros alvos que ainda não foram presos, mas que estão na mira da Polícia Civil do Distrito Federal. Pois é, e você falando, Letícia, desses clientes, né, que ficaram desamparados, que estão desesperados, eu lembro logo do início, quando vocês começaram a noticiar isso, que havia muitas reclamações no Reclame Aqui, também houve trocas de mensagens, né, essas pessoas tentando cobrar mesmo a investidora pelos valores que eles perderam, então é um caso bem delicado aí também do lado de quem investiu, né? Exatamente, são mais de 3.000 pessoas e eles têm um papel importante nessa investigação, porque eles se uniram mesmo em prol de cobrar por justiça. Então, eles montaram ali um dossiê apontando tudo que teria ocorrido, demonstrando mensagens que eles teriam enviado, tentando cobrar retorno, tentando entender por que esse pagamento não havia caído no dia previsto. 4 de maio, uma vez que anteriormente eles não haviam tido problema com a empresa e, na verdade, eles não tiveram nenhuma resposta, né? Eles eram avisados que uma hora ou outra o dinheiro ia cair na conta, que eles iam receber, que não ficariam no prejuízo, mas por não ter aí essa resposta definitiva, eles procuraram a polícia, que então começou a fazer um trabalho minucioso e culminou nessa operação, então, que terminou ontem com a prisão, mas que ainda deve ter muitos desdobramentos, porque a gente ainda não sabe realmente qual que vai ser o retorno para essas pessoas, né? A gente sabe que o crime de estelionato no Brasil é complicado, porque às vezes essas pessoas, elas pegam dinheiro e elas desaparecem com esse dinheiro. Ontem a gente deu outro caso na coluna de outra fraude que é estimada em 600 milhões e que tinha 1 centavo na conta dele quando ele foi preso ontem pela polícia. Esse cara foi preso, inclusive, no Paraguai. Vocês podem conferir mais detalhes no portal, na coluna. Mas, então, essas pessoas querem ter respostas e a gente continua a cobrir o caso para verificar mesmo como que a justiça fará para ressarcir essas pessoas. Pois é, esse é um problema grande, porque aí as pessoas que cometeram o crime acabam sendo punidas, mas a vítima muitas vezes fica sem uma reparação, né? Mas para saber de todos os desdobramentos aí desse caso, continuar acompanhando, vocês podem acessar a coluna da Mirelle Pinheiro e acompanhar aí a cobertura que elas estão fazendo sobre o caso. Muito obrigada, viu, Letícia? Obrigada, eu. Pois é, e agora a gente vai